Existe algo dentro de você que nunca teve voz, mas sempre teve força. Age em silêncio, nos bastidores, moldando escolhas, reações, olhares. Carl Jung chamou isso de sombra. Tudo o que você tentou esconder de si mesmo. Não é má, não é errada. É apenas a parte esquecida da sua alma. E quanto mais você a ignora, mais ela encontra formas de te dominar. Desejos proibidos, medos negados, raivas engolidas. Nada disso desapareceu. Tudo foi empurrado para o escuro, para o porão da consciência. Mas lá, no silêncio, essas partes crescem. E crescem famintas. A sombra não precisa da sua permissão para agir. Ela age quando você se distrai, quando julga, acusa, explode. É ela tentando te lembrar de si mesmo. Você já se irritou com alguém sem nem entender o porquê? Já odiou um traço no outro que talvez exista, escondido em você? Aquilo que condenamos fora é muitas vezes aquilo que rejeitamos dentro. O outro vira espelho, e sua reação, reflexo. A sombra grita quando vê alguém livre para ser o que você não se permitiu ser. E esse grito dói. Desde pequeno você aprendeu a vestir máscaras, a sorrir quando queria chorar, a ceder quando queria gritar. Aprendeu que sentir demais era fraqueza e que ser aceito valia mais do que ser inteiro. Só que tudo o que você reprimiu, ficou. E o que fica escondido, se vinga. Não com violência, mas com sabotagem. Suave, constante, destrutiva. Você despreza o arrogante, mas tem medo de se impor. Critica o egoísta, mas vive exausto por nunca se priorizar. O que você não aceita em si se transforma em raiva contra o mundo. Jung dizia: aquilo que você não torna consciente te controla como destino. Ou você encara a sombra, ou ela dirige sua vida, e você ainda vai chamá-la de azar. Esse vídeo não é feito para quem quer se sentir bem. É para quem quer acordar. Para quem cansou de terceirizar a culpa. De culpar o outro, o mundo, o passado. A sombra é o que você precisa ver quando tudo em você quer fugir. E só quem tem coragem de olhar para dentro é capaz de mudar por completo o que vive fora. Você não precisa ser só luz. Ninguém precisa. A sombra também é você. É sua raiva, mas também sua coragem. É seu medo, mas também sua intuição. Integrar não é se render a ela. É usá-la como potência. A luz que você busca fora começa quando você deixa de rejeitar a escuridão que ainda mora dentro. Hoje, vamos descer juntos aos porões da psique. Você vai entender como a sombra nasce, por que ela age escondida e como ela te transforma no que você mais condena. Não para te assustar, mas para te libertar, porque só há uma forma de sair desse ciclo: integrar. E isso começa agora, com você, diante da sua verdade, sem desviar o olhar. A sombra não nasce do mal, nasce do medo. Medo de não ser aceito, de ser rejeitado, de ser demais ou de menos para quem te cercava. Desde cedo, você entendeu que certas partes de você não eram bem-vindas. Então, começou a esconder. Não por maldade, mas para sobreviver. E foi assim, querendo amar e ser amado, que você começou a se perder de si. Te ensinaram a ser calmo, mesmo quando estava em fúria. A ser educado, mesmo quando queria explodir. A ser bom, mesmo quando isso significava se anular. Você foi recompensado por se controlar, por agradar, por se adaptar. Mas ninguém te ensinou a ser inteiro. Ninguém te disse que reprimir demais não cura, adoece. E adoecer em silêncio se torna hábito. A sombra é formada por tudo que não coube no personagem que você criou para ser aceito. Tudo o que você empurrou para longe para não decepcionar. Sua sexualidade, sua raiva, sua vaidade, sua ambição, sua fragilidade. Você aprendeu a esconder porque te ensinaram que isso era feio, errado, perigoso. Mas era só humano. O problema é que o que você reprime se transforma. A raiva vira culpa, a tristeza vira apatia, a ambição vira inveja. Você começa a carregar emoções que nem sabe de onde vêm e passa a reagir à vida com intensidade desproporcional. A sombra começa a falar por você. Não com palavras,
com atitudes que você mesmo não entende. Jung dizia que a sombra é parte essencial do nosso processo de individuação. Ela não precisa ser eliminada, precisa ser integrada, porque ali está sua potência bruta, sua autenticidade, seu fogo original. Mas enquanto você continuar fingindo que ela não existe, ela vai continuar dirigindo sua vida, com as mãos escondidas no volante. Pessoas que se dizem boas demais, geralmente escondem uma sombra faminta, porque ser bom demais, o tempo todo, é antinatural. Quem nunca sente raiva, nunca se impõe. Quem nunca se frustra, nunca se move. O equilíbrio real nasce quando você aceita que luz e escuridão convivem em você, e que ambas têm algo a te ensinar. Não é vergonha sentir o que você sente. Vergonha é passar a vida inteira se mutilando para parecer alguém que você não é. A sombra não é sua inimiga. Ela é o mapa do que foi negado, do que você sacrificou em nome do amor. E só reencontrando essas partes você vai poder, enfim, se reconstruir. Por inteiro, sem faltar mais de si. Você não precisa continuar apagando o que não cabe na imagem ideal que criaram para você. Está tudo aí, esperando ser olhado com compaixão e coragem. A sombra não quer te destruir, ela quer ser acolhida. E se você tiver coragem de escutá-la, talvez descubra que o que você chama de fraqueza era, na verdade, a origem da sua força. Você já se perguntou por que certas pessoas te tiram do sério sem motivo claro? Por que aquele comportamento inaceitável do outro te fere mais do que deveria? A resposta pode ser desconfortável. O que te irrita lá fora costuma ser um reflexo do que vive negado aqui dentro. O outro, sem saber, aciona uma parte da sua sombra, aquela que você se recusa a ver. Carl Jung chamava isso de projeção. Quando você não reconhece algo em si, o inconsciente empurra essa energia para fora, e você começa a enxergar no outro o que não suporta admitir em você. A arrogância, o egoísmo, a fraqueza, tudo o que você condena sem piedade pode ser uma parte sua que foi reprimida, silenciada, esquecida. O ego, para se proteger, cria personagens. E todo personagem precisa de vilões. Assim, você se convence de que está do lado certo, enquanto projeta no mundo as emoções que não quer carregar. Mas o inconsciente é honesto. Ele sempre encontra um palco. E o palco preferido é o outro. Aquele que te incomoda, que te desafia, que te espelha. Você julga o outro por se expressar demais, mas talvez tenha aprendido que mostrar emoções é fraqueza. Você se irrita com quem é confiante, mas talvez tenha medo de se impor. Você critica o egoísta, mas vive exausto por nunca se priorizar. O incômodo não está no outro, está no que ele desperta ou revela em você. A projeção é uma defesa da alma. É o jeito do inconsciente dizer, aqui dói. Só que, ao invés de olhar para dentro, você aponta o dedo. E enquanto continuar fazendo isso, vai viver cercado de espelhos, achando que são inimigos. Mas não são. São oportunidades. Cada pessoa que te incomoda é um convite à autoconsciência. Isso não significa aceitar abusos ou romantizar relações tóxicas. Significa assumir responsabilidade pelo que é seu. Nem tudo o que dói vem de fora. Às vezes, o outro apenas toca uma ferida que você mesmo não curou. E culpar o mundo por isso é como brigar com o espelho por não gostar do reflexo. Integrar a sombra é reconhecer que o mundo não é um tribunal, é um reflexo. E quanto mais você se conhece, mais lucidez ganha sobre suas reações. O que antes era raiva vira compreensão, o que era julgamento vira empatia. E aos poucos você para de lutar com os outros e começa a fazer as pazes consigo. Você não precisa continuar projetando sua dor nos outros. Pode usá-la como bússola. O que te incomoda pode te ensinar. O que te provoca pode te curar. Mas para isso, é preciso coragem. Coragem de parar, respirar e perguntar: o que isso diz sobre mim? Porque só quem enfrenta o espelho com sinceridade encontra a liberdade de ser inteiro. A sombra que você ignora não desaparece. Ela apenas muda de forma. E um dia, sem aviso, começa a decidir por você. Ela escolhe suas palavras, suas reações, seus relacionamentos, sabota suas metas, destrói conexões e faz você repetir padrões que jurou nunca mais viver. Tudo isso, enquanto você acha que está no controle. É assim que nasce o ciclo da autossabotagem. Você repete escolhas que te ferem, atrai relações que te drenam,
Se sabota bem na beira do sucesso e diz que é azar ou destino. Mas não é. É a sombra pedindo para ser vista. E quanto mais você finge que está tudo bem, mais ela grita. Grita sabotando, adoecendo, sufocando o que ainda vive em você. Negar sua raiva a transforma em agressividade passiva. Negar seu medo te paralisa. Negar sua vaidade te faz depender da aprovação dos outros. E de pouco em pouco, você deixa de ser quem é. E vira exatamente o que mais condenava. Não por maldade, mas por não ter coragem de olhar para dentro quando ainda dava tempo. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. E o destino, quando moldado pela sombra, é cruel. Você se repete, se perde, se afasta de si. E tudo isso enquanto diz: não sei por que isso sempre acontece comigo. Acontece porque você deixou o que era inconsciente assumir o volante da sua vida. O maior perigo da sombra não é o que ela carrega. É o que ela arrasta com ela quando ignorada. Sua paz, sua autenticidade, sua força interior. Ela sabota o que você mais quer, justamente porque você nunca parou para ouvir o que ela precisava dizer. Toda parte negada de você clama por reconciliação. E até que isso aconteça, ela vai agir nas entrelinhas. Você já se pegou destruindo algo bom só porque parecia demais para você? Já afastou alguém por medo de ser visto de verdade? Já sabotou um plano só porque a ideia de sucesso te assustava? Isso é a sombra tentando te manter no território conhecido. O ego teme crescer, e o inconsciente sem freio vira inimigo interno. Mas aqui está a chave. A sombra só sabota quando não é reconhecida. Quando você a acolhe, ela se transforma. O que era impulso vira potência. O que era medo vira direção. Não se trata de curar ou vencer a sombra, mas de integrá-la. Torná-la parte do seu ser, não como ameaça, mas como aliada. A jornada da consciência é o único caminho para sair desse ciclo. Observar-se, sem julgamento. Admitir verdades que doem. Reconhecer padrões. E, acima de tudo, escolher conscientemente a cada dia. Porque, se você não se reconcilia com a sombra, ela continuará moldando sua vida. Até que você desperte ou desista. Chega um momento em que você entende, não dá mais para fugir. Fugir de si é exaustivo, é solitário, é um suicídio emocional em câmera lenta. A sombra que você tanto tentou ignorar não era sua ruína, era seu chamado. E agora, talvez pela primeira vez, você esteja pronto. Pronto para se olhar por inteiro, sem medo do que vai encontrar. Integrar a sombra não é se tornar um ser iluminado, é se tornar um ser real, que sente raiva, mas sabe onde ela nasce, que sente medo, mas não se paralisa, que erra, mas se perdoa. Alguém que parou de atuar papéis, de se esconder em máscaras, de se sabotar em nome de uma perfeição que nunca existiu. Quando você para de fugir, descobre que a dor não te destrói, te revela. A raiva que você temia, quando escutada, vira coragem. A inveja que te corroía, quando compreendida, mostra o que você realmente deseja. A vergonha, quando iluminada, se dissolve em aceitação. E nesse processo, você renasce. A verdadeira força não está em vencer a si mesmo, mas em abraçar a totalidade de quem se é. Luz e sombra, céu e abismo, emoções que brilham e outras que doem. Você não veio ao mundo para ser perfeito, veio para ser inteiro. E ser inteiro é dançar com sua escuridão sem se perder nela. Aos poucos, algo muda. Os espelhos deixam de te incomodar. Os julgamentos dos outros já não doem tanto. As críticas não te paralisam. Porque agora você sabe, não precisa mais se provar, nem se defender. Porque você se conhece. E quem se conhece, não precisa se esconder. A vida ganha um novo ritmo quando a sombra deixa de ser ameaça e vira guia. Você para de repetir os mesmos erros, de se apegar às mesmas dores, de escolher o que te destrói. Surge um novo você, mais consciente, mais inteiro, mais livre, não por ter vencido a sombra, mas por tê-la trazido para casa. Carl Jung nos ensinou que a luz não nasce da negação da escuridão, mas da sua integração. E agora talvez você compreenda, o que você mais odiava no outro era o que mais precisava amar em si.
A sombra não era inimiga. Era um pedaço seu pedindo para voltar. E agora, ele voltou. Se isso tocou você, escreva nos comentários a palavra inteiro. Não é só uma palavra, é um ritual. Um lembrete de que você escolheu parar de fugir, que aceitou o convite mais difícil e mais sagrado, o de voltar para si. Porque só quem se abraça por inteiro é capaz de viver de verdade.